Então, Efésios é o livro da vida cristã, porque a vida cristã exige conhecimento e exige atitude, exige prática. A vida cristã exige saber quem Deus é, o que Ele espera, e a partir do momento que você sabe, você precisa praticar, você precisa mudar comportamentos. A palavra de Deus, e como o irmão Wilson orou agora, ela precisa nos deixar diferentes, ela precisa nos transformar. Portanto, meu primeiro desafio para os irmãos, a gente começando aqui o estudo na carta aos Efésios, é que os irmãos leiam Efésios. Leia. A sua Bíblia ela é mais útil quando ela está aberta. Leia Efésios durante esse tempo que estivemos estudando aqui. Leia Efésios até o final do ano. Leia Efésios, a gente vai continuar, talvez, muito provavelmente, quase que certamente, além desse ano, continuaremos estudando Efésios. Então leia. Fique com a sua Bíblia aberta enquanto eu estiver pregando aqui. E volte, leia os versículos de novo, veja as palavras que por acaso eu cite aqui, né? Tente entender alguma aplicação que eu dei aqui, o que tem a ver com o versículo que está sendo pregado, que foi dito aqui. Então, fique com a sua Bíblia aberta, leia Efésios, esse é o meu primeiro desafio. Eu sei que isso vai ser muito edificante para cada um de nós. Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, são as 4 cartas chamadas de cartas da prisão, considerando a situação que Paulo se encontrava quando ele escreveu essas cartas. Há dúvidas se ele escreveu as 4 no mesmo momento em que ele estava preso. Provavelmente não, ele esteve preso 2 vezes, mas são cartas que ele escreveu da prisão. Diferente de todas as outras cartas de Paulo, Efésios ele não trata de um problema específico. Em geral, as cartas de Paulo são respostas a alguma situação, uma reação a alguma situação, ou uma preparação, no caso de Romanos, a única carta que Paulo escreveu para uma igreja onde ele não esteve, uma cidade onde ele ainda não tinha estado. Mas Efésios é diferente, ela é mais um sermão do que uma reação, do que uma resposta. Isso leva muitos estudiosos a crerem que a carta de Paulo aos Efésios foi chamada uma carta circular. Ela pode ter sido direcionada à igreja de Éfeso, mas também a outras igrejas. É uma carta que circulou. E isso nos desafia ainda mais, porque ela circula até nós no dia de hoje, nos trazendo lições. Era comum esse tipo de documentos no primeiro século. Os éditos dos imperadores, né, as declarações, os decretos dos imperadores, eles aconteciam assim. Então mandava para uma cidade e para todas as cidades e aquilo ficava circulando. Então há uma semelhança aí com a ideia dessa carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso foi uma cidade muito importante durante o governo de César Augusto. Ela era a capital de Roma na Ásia. Ela era a capital do Império Romano na Ásia. Nos dias de hoje, a cidade de Éfeso corresponde à parte ocidental da Turquia. E existem lá, inclusive, ruínas que o dia que você estiver de férias, viajando pela Turquia, talvez você possa visitar. Mas se você não tem todo esse cacife, como eu não tenho, você visita pelo Google mesmo, você vai ver algumas fotos das ruínas de Éfeso na Turquia. No primeiro século, a cidade de Éfeso era um forte centro comercial. Ela era um forte centro comercial, mas ela era também um forte centro político, por ser a capital do império na Ásia. Mas também, talvez principalmente, Éfeso era um grande centro religioso. Nessa cidade existia o grande templo de Diana, ou Ártemis. Era a deusa da fertilidade. Essa é uma imagem do templo. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você já ouviu falar aí das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que existe ainda nos nossos dias são as pirâmides, né? Mas existiam outras maravilhas, e uma delas era esse templo, pela sua suntuosidade, pelo luxo, né? Pela capacidade arquitetônica, e pensando na questão de engenharia para os padrões da época, o templo da deusa Diana era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E por isso, e em função desse templo, o comércio da cidade girava muito. Os artesãos da cidade de Éfeso faturavam com a comercialização de muitas lembranças e de imagens relacionadas ao templo e à deusa Diana.
as miniaturas da deusa Diana, a crença na época que elas eram capazes de curar doenças. Então as pessoas iam até Éfeso e compravam ali imagens de Diana com a expectativa de serem curadas das suas enfermidades. Vocês já ouviram falar de algo parecido aqui? Parece que em algum lugar aqui, para o interior de São Paulo, tem algo parecido. Uma cidade que é um centro religioso e que acaba influenciando diretamente no comércio daquela cidade também. É provável que o evangelho começou a ser pregado na cidade de Éfeso pelo casal Áquila e Priscila. Depois você pode ler Atos 18, 18 e 19, quando esse casal se separa de Paulo, eles ficam em Éfeso e Paulo continua viajando por mais um tempo. Mas o grande impacto do evangelho certamente foi com a chegada do apóstolo Paulo. Ele estava na sua terceira viagem missionária pelo mundo e ali percorrendo a região da Ásia. Então ele chega na cidade de Éfeso, e isso está descrito em Atos 19. Você deveria ler também o capítulo 19 inteiro de Atos e ver essa história e ler e entender como aconteceu um pouco dessa história, o início dessa igreja de Éfeso. A pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo na cidade provocou uma agitação enorme, uma agitação muito grande que abalou a estrutura religiosa e comercial da cidade. Muitos se converteram, o que motivou a Paulo ficar lá por mais de 2 anos. Alguns dizem 2 anos e 3 meses. Paulo ficou lá incentivando aqueles recém-convertidos e realmente, como a gente chama nos dias de hoje, plantando aquela igreja, né, dando início para aquela igreja na cidade de Éfeso. Você, de novo, queria te desafiar, você deveria ler Atos 19 e entender um pouquinho mais do pano de fundo para essa carta. Nós não podemos negar que quando o evangelho é pregado, ele produz efeitos e efeitos singulares. O evangelho é realmente transformador. Em Atos 19, nós vemos 5 causas, 5 efeitos, na verdade, causados pela proclamação do evangelho. Então, para facilitar, quando você for ler o capítulo 19, tem aí uma divisão aí do texto, tá bom? O evangelho ele produziu conhecimento total da verdade, porque ele chega num lugar, numa cidade, em que a base da existência daquela cidade era o engano. E então o apóstolo Paulo chega pregando a verdade, o evangelho, a palavra de Deus, a única verdade que existe. E então houve um conhecimento da verdade, por isso que houve uma transformação, uma bagunça, né? Poderia até dizer assim. Produziu definições quanto ao que se crê, porque as pessoas começaram a questionar. Mas não é isso que eu creio, não é assim que eu fui ensinado. E as pessoas então começaram a perceber as suas crenças. Portanto, revelou falsos cristãos. Não só os que adoravam a deusa Diana, porque esses não podem ser chamados de falsos cristãos. Porque esses são pagãos mesmo. Mas alguns entre os judeus que já haviam saído de Jerusalém na época ali de Atos 8, né, quando há uma grande dispersão do povo judeu, e muitos judeus que talvez daqueles 2, 3 mil que se converteram na pregação de Pedro e outros daquela primeira igreja de Jerusalém, saíram, mas talvez distantes de uma orientação, de um pastoreio, de um conhecimento, fracos ainda na fé, estavam vivendo um cristianismo falso na cidade de Éfeso, e esses foram revelados ali. Também a proclamação do evangelho em Éfeso planejou a continuidade dessa proclamação, porque deu espaço e estruturou a possibilidade do apóstolo ficar lá por mais de 2 anos, pregando para outras pessoas e ensinando aqueles que já haviam se convertido. E por fim também a proclamação do evangelho preparou aqueles cristãos para a oposição. Porque quando há mudança, há oposição. Há oposição. Se você é o contador da sua empresa e a sua função é esconder os lucros para que a sua empresa pague menos imposto, quando você se converte, certamente você vai deixar de fazer isso. E daí vai ter uma dificuldade no seu trabalho. Vai ser talvez uma grande perseguição, talvez uma pequena perseguição com grandes impactos, né? A pequena perseguição seria a sua demissão imediata, mas com grandes impactos, uma grande dificuldade para a sua família. Porque o evangelho produz transformação. E há reação. Não tem como negar que há reação. Então, quem sabe um dia não estudaremos melhor Atos 19,
mas eu creio que esse resumo nos ajuda a perceber o contexto do início dessa igreja e pode ajudar os irmãos que se dispuserem durante essa semana a ler esse capítulo. Ver como a igreja em Éfeso foi implantada em meio a muitos desafios, nesse contexto conturbado, um contexto de idolatria e depois perseguição. Esse contexto motiva o apóstolo, inspirado por Deus, apenas 5 anos depois de ter implementado aquela igreja, a escrever essa carta, com tantos ensinos valiosos, com tantos ensinos fundamentais para a nossa fé cristã, e também com muitas exortações. Então mantenha em sua mente esse contexto todo, e também o grande tema da carta, que eu queria resumir com a seguinte frase: o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. É isso que nós vamos ver em cada semana que estivermos estudando a carta aos Efésios. Veremos o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Então, aperte os cintos aí, se preparem e vamos caminhar aí nesse estudo de Efésios. Vamos começar lendo apenas os 2 primeiros versículos, que serão o tema do nosso estudo nessa noite. Efésios 1, 1 e 2. Abra sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Efésios 1, 1 e 2. Diz assim então a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que a sua palavra seja ensinada apesar de mim nessa noite. Que a tua palavra seja ensinada sem ruídos. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor, o teu Santo Espírito, é capaz de me auxiliar nessa função. Que a tua igreja aqui presente seja exortada, que aqueles que ainda não são tua igreja, não te conhecem, sejam desafiados a uma mudança de atitude, conhecendo quem é o Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Nós vivemos numa época em que os propósitos da vida humana eles estão sendo constantemente contestados. Você não acredita nisso? É uma época de questionamento, é uma época de contestação. Não só os propósitos da vida pessoal de cada indivíduo são avaliados, mas as instituições são colocadas em xeque. As instituições, como família, escola, o trabalho, o governo e também a igreja têm sido questionados nos seus valores, na sua praticidade, na sua utilidade, em épocas de que vivemos de questionamento, mas também de pragmatismo. Pragmatismo motivado pelo nosso egoísmo. Eu quero o que funciona para mim, o que dá certo, o que eu faço com isso. Como ontem eu conversava ali com meu amigo Dalmi. Pensando especificamente na igreja, como uma dessas instituições que estão sendo questionadas, é necessário que nós voltemos sempre à palavra de Deus, para estudá-la, para entender biblicamente esses questionamentos e colocarmos uma balança para ver se realmente esses questionamentos talvez não sejam justos, porque nós como igreja às vezes abandonamos a palavra de Deus, os desafios da palavra de Deus, quem nós deveríamos ser como igreja, e por isso justamente estamos sendo questionados. Ou para a gente, através da palavra de Deus, poder entender que os questionamentos vêm de corações corrompidos, de pecadores, que não entendem os propósitos de Deus e da igreja e por isso questionam tanto. Mas sempre o filtro precisa ser a palavra de Deus. A situação de Éfeso nos ajuda a ver a mudança que o evangelho produz num bairro, numa cidade ou até mesmo num país inteiro. Não sei quantos aqui já assistiram um filme missionário chamado Etal. O Caio deve ter assistido, é que o professor que era fanático por esse filme, aí ele não é mais professor lá no Palavra da Vida, o Sérgio. Esse filme é um pequeno filme de talvez 40 minutos, que mostra o evangelho sendo anunciado numa tribo na África e que há uma conversão coletiva, talvez eu poderia dizer assim. Aquela tribo inteira entende o evangelho e muda. E na língua deles, etal significa é isso. E eles saem dançando e felizes pela tribo, gritando é isso, é isso, é isso. O evangelho tem esse poder de transformar. O ministério de Paulo na cidade de Éfeso nos ajuda a perceber como é possível evangelizarmos mesmo quando as adversidades estão aí, mesmo quando as provações existem, mesmo que a reação seja de rancor ou até mesmo a reação de ódio. E a carta aos Efésios nos ensina e nos desafia nisso.
Então, diante de uma geração que questiona instituições, mas, por outro lado, nós conhecendo o poder de Deus, que é o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, nós precisamos perguntar, como nós estamos agindo? Como nós estamos agindo? Como Primeira Igreja Batista em Extrema, que diferença nós estamos fazendo? Se fôssemos tirados daqui, que falta nós faríamos? Nós temos poucos vizinhos aqui. Mas a igreja que eu vim lá em Campinas, uma igreja que está bem no centro, prédios à volta toda, às vezes eu tinha o medo de que se a igreja fosse tirada ali, seria um grande presente para aquela vizinhança toda. Que poderia assistir o seu Fantástico mais calmamente, sem barulho no domingo à noite, sem um trânsito, sem carros parados na rua. Que diferença nós estamos fazendo? Que falta nós faríamos se saíssemos daqui? Efésios nos ensina, então, sobre o significado e o propósito da igreja. Para que a gente também não se iluda e acredite, como alguns têm acreditado aí, que o grande propósito da igreja é fazer obras de caridade. E a igreja às vezes faz falta porque ela tinha um sopão para moradores de rua. A igreja faz falta porque ela distribuía não sei quantas centenas de cestas básicas na cidade. Efésios vai nos ajudar a compreender isso. Que falta nós deveríamos fazer, ou que utilidade nós devemos demonstrar para o lugar onde Deus nos colocou. Como o apóstolo vivenciou toda a situação em que essa igreja nasceu, ele sabe que o resultado não é um resultado de esforço e iniciativa humanos. Mas, com toda certeza, a igreja tem origem divina. A igreja é resultado da vontade de Deus, do senhorio de Cristo e da ação direta do Espírito Santo. E mais claramente, especificamente, veremos essas 3 ações na próxima semana. Mas, numa época de questionamento, precisamos lutar pela recuperação da imagem da igreja na sociedade. Precisamos demonstrar em nossos dias o propósito real, o valor real e a missão real da igreja. Cientes de que esses propósitos, de que esses valores, de que essa missão não são definidos por nós, mas pelo próprio dono da igreja. Por isso, essa recuperação de imagem precisa passar, primeiramente, por uma recuperação ou um repensar individual na atitude de cada cristão. Como você é parte de uma igreja, como você é um cristão. E isso diretamente vai influenciar em como nós somos enquanto corpo de Cristo. Precisamos então viver a vida cristã de forma madura e responsável. Só podemos amadurecer na vida cristã conhecendo Deus e conhecendo a sua palavra. E através dela reconhecendo sinceramente a razão de ser da igreja e como então ela deve funcionar. Por isso, já nesses 2 versos iniciais, temos muito mais do que uma simples saudação. Confesso que essa semana eu fui tentado a passar panoramicamente por esses 2 versículos. E quando eu terminei o meu estudo, eu olhei para ele e falei, não pode ser só isso. A gente está perdendo aqui, a gente está perdendo coisas aqui. Então, eu creio que vai ser útil estudarmos esses 2 versículos e compreender como eles são muito mais do que apenas uma simples saudação. Versículos que afirmam verdades profundas, que incluem o apóstolo, o autor da carta, Deus, que age soberanamente, e os cristãos, que são os destinatários dessa epístola. Vejamos então ricas lições através dessas 3 personagens que nós mencionamos. Tendo em mente que a relevância da igreja cristã para o mundo contemporâneo, ela somente pode ser evidenciada ao destacarmos os seus personagens principais. Deus tem cumprido corretamente e totalmente o seu papel na igreja. Mas nós, cristãos, será que temos cumprido? Então vamos ver esses 3 personagens. O primeiro deles, Deus, o soberano, amoroso. Deus não é o primeiro personagem mencionado, mas por razões óbvias, nós precisamos começar por ele. Porque ele é o mais importante. Sem ele não existiriam os outros, não existiria a igreja. Quando o apóstolo menciona Deus, ele também faz menção à soberania de Deus. É possível então destacarmos 4 aspectos quando nos referimos à soberania de Deus.
O primeiro é: Deus é soberano em sua vontade. Deus é o rei de toda a terra. Ele está longe de ser um tirano, um déspota ou mesmo um autoritário. Mas os seus decretos são sempre cumpridos, sempre. E nós já conversamos há pouco aqui sobre essa ideia, do que Deus decretou, isso vai acontecer. Como bem nos ensina Isaías, por exemplo, no capítulo 43, versículo 13, quando diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes de tudo começar, antes do mundo existir como você conhece, Deus já era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém tem poder de ir contra um decreto de Deus. Deus é soberano em sua vontade. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. A gente precisa ter sempre consciência disso. A gente não pode se relacionar com um Deus medroso, um Deus mal resolvido, um Deus em crise. Porque esse não é o Deus da Bíblia, de maneira nenhuma. Quem se relaciona com Deus em crise, fica em crise. Deus é soberano em sua vontade. E o que Ele decretou vai acontecer. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Deus também é soberano em seu chamado. E nós veremos isso claramente na carta aos Efésios. O chamado divino é um dos temas de destaque dessa carta. Todo aquele que Deus escolheu responde ao seu chamado. Seja ele um chamado geral para se render a Deus como único e suficiente Salvador, ou seja algum chamado específico para alguma obra, algum trabalho, alguma vocação específica que Deus tem. Como o próprio Jesus disse em João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi você que quis Deus. Deus quis você. E quando Ele te chamou, você não teve como dizer não. Porque Deus é soberano em seu chamado. Além disso, Deus tem dado funções e vocações, então, para os seus santos ao longo de toda a história. Como nós podemos ver, por exemplo, na história de Jeremias. Quando Deus diz para Jeremias, antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Vocês entendem isso? Antes de formar, antes dos seus pais terem uma relação e um óvulo ser fecundado, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Eu disse que você seria profeta. É o que Deus está dizendo para Jeremias. Deus é soberano em seu chamado. Não há dúvidas. Deus também é soberano em sua bênção. Desde o início da história, nós podemos ver a disposição divina em abençoar a humanidade. Na próxima semana, nós veremos melhor como Deus quer que nós experimentemos toda a sorte de bênçãos espirituais. É o que diz o versículo 3 do primeiro capítulo. A graça comum também permite que todos, sejam santos ou sejam ímpios, possam experimentar bênçãos materiais. Talvez o grande marco da soberania divina em abençoar a humanidade esteja na história de Abraão. Lá em Gênesis 12, 2 e 3, quando Deus chama Abraão de uma maneira que Abraão não poderia resistir, porque Deus é soberano em seu chamado. Deus diz para Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Por isso, Abraão, sê tu uma bênção. Mas não para aí. Porque Deus diz, abençoarei todos aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus então já estava demonstrando algo que Abraão, nesse momento, certamente não conseguiu compreender. Mas que através da sua descendência haveria um relacionamento de Deus com o povo. E a partir da descendência de Abraão surgiria Israel. E mais importante ainda, a partir da descendência de Abraão nasceria de mulher o Redentor da humanidade. O Deus encarnado. E a partir, então, do descendente de Abraão, todas as famílias da terra podem ser abençoadas com a esperança da vida eterna através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas também Deus é soberano em sua paternidade. Deus é um Pai justo e amoroso. Cada cristão e toda a igreja são comparados a uma família, a família de Deus. Por isso que nós, como cristãos, temos aquela grande desculpa quando nós não lembramos o nome um do outro, né? Como que a gente se chama? Ô meu irmão, vem aqui. Né? Você não lembra
Não, você não usa isso só quando você não lembra. Mas por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos membros de uma mesma família, filhos de Deus. Como Efésios 2:19 nos ensina. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Tudo isso, então, foi garantido pelo sacrifício de Jesus Cristo, que proporcionou o início da nossa vida cristã e um acesso verdadeiro a esse Deus soberano. Qualquer um que queira viver sua vida aqui na terra, à parte de Jesus, nunca terá paz com Deus. Se você quiser só viver a sua vida do seu jeito, você pode viver, mas você nunca terá paz com Deus. Vamos então para o segundo personagem. O segundo personagem é Paulo, o servo ativo. Quando consideramos a vida de Paulo, algumas características merecem destaque. Paulo é o autor da carta. E ele, começando, dizendo o seu nome, nos mostra isso também e nos tira qualquer dúvida ou qualquer questionamento quanto a isso. Há evidências históricas suficientes para crer que Paulo escreveu essa carta. A autoria de Paulo nunca havia sido contestada na história até o século XX. Mas, ainda assim, mesmo depois do século XX, quase todos os estudiosos, desde o século I, apontam a autoria paulina para essa carta. Paulo é o autor dessa carta. Paulo foi obediente. Nós aprendemos isso também. A experiência dele foi muito clara e marcante e não deixou dúvidas de que ele havia sido comissionado pela vontade de Deus. Ele não estava em Éfeso, ele não estava escrevendo, ele não estava fazendo viagem, ele não estava evangelizando porque ele quis. Mas ele estava fazendo isso porque ele foi mandado por Deus. Como ele mesmo afirma em Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Quando Deus quis, ele começou a usar Paulo e Paulo foi obediente. Paulo também era apóstolo. Nem todo ministro do evangelho é apóstolo. Na verdade, a grande minoria dos ministros do evangelho são apóstolos. Mas Paulo é. E ele não é porque ele quis ser. Ele é pela vontade de Deus. Isso significa que ele foi enviado pelo próprio Cristo, com uma função bem específica. O título de Paulo é bem diferente do título que é usado por alguns nos dias de hoje, que se auto-intitulam apóstolos. Paulo era um apóstolo de Cristo, porque o próprio Cristo, ressurreto, o comissionou, o enviou. Para Paulo foram dadas, e para os demais apóstolos, foram dadas 3 responsabilidades. A primeira responsabilidade dos apóstolos era estabelecer o fundamento da igreja. Os apóstolos escreveram doutrina, como Paulo fez aqui em Efésios, principalmente nos 3 primeiros capítulos. Porque eles, apóstolos, tinham a responsabilidade de estabelecer a base da igreja, os fundamentos da igreja. Os apóstolos também tinham a responsabilidade de receber, declarar e escrever a palavra de Deus. Mas para que não houvesse dúvidas de que a palavra deles era a palavra de Deus, de que os fundamentos que eles estavam lançando eram fundamentos que vinham do próprio Deus, eles também tinham a responsabilidade de apresentar a confirmação dessa palavra por meio de sinais, maravilhas e milagres. Por isso a gente vê Paulo, Pedro, João fazendo milagres, curando pessoas. Por isso que a gente vê Paulo, quando ele é mordido por uma cobra, ele simplesmente chacoalha a mão assim e cai como se fosse um mosquito. Porque os milagres que existiam, os sinais que eram feitos através dos apóstolos, confirmavam, esses homens não são iguais a todos aí não. Esses são de Deus. Essa função, essas características estão encerradas. Os fundamentos da igreja já foram lançados, a palavra de Deus já foi escrita, e os sinais confirmaram isso e comprovaram isso. Então, meus irmãos, como diria o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos bons estão aqui na Bíblia, já morreram muitos anos atrás, e um dia na glória nós nos encontraremos com ele. Quando estudarmos o capítulo 4, nós veremos outros usos que essa palavra apóstolo pode ter, mas que não se aplica a Paulo, a Pedro e a outros desses apóstolos enviados por Cristo. E que talvez,
mas ainda assim tenho muitas dúvidas, possa se aplicar a alguns desses que têm se intitulado apóstolos. Lembre dessa frase: apóstolo bom é apóstolo morto. Fique com os que já morreram e que estão aí na Bíblia. E em quarto lugar, Paulo foi um mestre incansável. Mesmo depois de ter vivido com esses cristãos por mais de 2 anos, ele ainda se preocupava em ensiná-los. E por isso, então, ele escreve para eles. Paulo clama a Deus que abençoe aquele povo, ciente de que somente as bênçãos dos céus são verdadeiras. Sua dedicação é percebida também pelo fato que ele, mesmo preso, investe tempo, investe energia, atenção, pensamento e as suas orações naqueles irmãos. Ele mesmo preso não consegue se desligar, porque ele é um mestre incansável. Isso é um grande exemplo de dedicação e compromisso com o Senhor da igreja. E você, meu irmão, que tem entendido de Deus a sua responsabilidade como mestre, saiba que você precisa ser incansável. Você vai precisar ser repetitivo. Você vai precisar renovar a sua paciência para dizer a mesma coisa e a mesma coisa várias vezes. E continuar ensinando, e continuar amando, e continuar trazendo para perto. E mesmo se você não puder estar perto, que você escreva, como Paulo fez. Esse é o segundo personagem que vemos aí. E o terceiro e último personagem, então, são os cristãos, os santos abençoados. Aqueles que foram transformados pelo Evangelho e assim formam a família de Deus. A primeira coisa que podemos aprender desse grupo é que seu relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiro sabe que sua vida teve início com o arrependimento dos seus pecados, através do convencimento do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo fez isso? Apontou para Cristo, porque Cristo é o único e suficiente Salvador. Esses cristãos, então, são chamados de santos e fiéis. Santos porque o chamado de Deus os separou de uma vida sem sentido, que era destinada à morte, e colocou esses numa posição definida. Foi isso que Deus, através do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, fez com cada um de nós. Nós somos santos porque nós fomos separados por Deus para uma função específica, uma posição bem definida. Por isso, então, todo cristão ele vive para abandonar o pecado. A motivação da vida do cristão é lutar contra o pecado. Luta contra ele dia e noite, desejando estar cada dia mais conformado à vontade de Deus. Santidade não é perfeição moral, mas sim uma posição de justificado por meio da graça. Isso alcançado pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é santo por mérito pessoal. Você é separado para isso, pelo chamado de Deus. Qual que é a ideia, então, de santo? Vamos pensar aqui, então, na Salete. Ela está lá no seu salão e ela compra 2 potinhos novos. Eu vou omitir a marca dos potes, mas ela compra 2 potinhos novos lá, 2 vasilhas. E ela decide, então, com uma dessas vasilhas, guardar a comida lá na geladeira. E com a outra dessas vasilhas, ela vai usar para colocar água para suas clientes colocarem o pé dentro para amolecer. Não sei para que serve colocar o pé na água, mas tem uma função lá quando você vai fazer o seu pé. Mas ela não vai trocar, porque se ela começar a usar a vasilha do pé na água para colocar comida, vai ser anti-higiênico. Ela não tem mais essa função, ela foi separada para uma função específica, não tem sentido. Da mesma maneira, ela não vai pegar de comida para levar lá para o salão. Por isso que nós, cristãos, separados para uma vida de glorificar a Deus, não tem sentido a gente voltar a tentar viver de uma maneira suja, distante de Deus, indo contra a vontade de Deus. Não, é ilógico. Você tem nojo quando você pensa numa vasilha, mas deveríamos ter ainda mais nojo quando nós pensamos na nossa vida, porque nós somos santos. Os cristãos em Efésios são chamados de santos, e nós também somos santos, separados. Ser santo é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E também fiéis. Fiéis são aqueles que têm fé, ou seja, a santidade os chama à fidelidade. Portanto, são fiéis porque esse estilo de vida exige compromisso. Para viver intencionalmente, diariamente, para agradar a Deus, exige compromisso.
Assim como esses efésios haviam se dedicado às suas religiões pagãs e gastavam seu dinheiro no templo de Diana, agora muito mais eles deveriam se dedicar com fidelidade ao único Deus verdadeiro. Eles são pecadores, sim, mas pecadores redimidos, regenerados. Nós somos pecadores, sim, mas somos pecadores redimidos, regenerados, portanto, ativos na nossa luta contra o pecado. Ser chamado de santo e fiel exige que o mundo perceba uma diferença na nossa vida. A santidade e a fidelidade precisa ser evidenciada primeiro na família da fé. Nós precisamos perceber a diferença de comportamento aqui, mas também como testemunho para todos que ainda não vivem para servir ao Senhor. Santidade e fidelidade. E por último, vemos como esses cristãos são saudados pelo apóstolo. E essa saudação é muito importante. Porque a saudação graça e paz é de fundamental importância para que a gente compreenda toda a carta. Porque essa saudação, ela une as saudações grega e a saudação judaica. Ou seja, a saudação que era dada aos gentios e a saudação que era dada aos judeus. O gentio era todo aquele que não era judeu. Graça era o cumprimento comum entre os gregos. Enquanto paz, ou shalom, se você já conviveu com algum judeu, você já viu que esse, até os dias de hoje, é o cumprimento comum entre os judeus. Então, quando Paulo inicia a sua epístola com essa saudação, não é uma exclusividade de Efésios. Paulo faz isso em Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios também. Mas quando ele faz isso em Efésios, ele reforça a sua compreensão da unidade que há na igreja. Não é mais uma nação, uma etnia que é o povo de Deus. O povo de Deus são várias etnias, unidos pela fé no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Diversas etnias que juntas, demonstrando unidade, glorificam ao Senhor e confirmam o propósito de Deus para o seu povo. Por isso, unidade é um tema muito importante na carta aos Efésios e que será repetido muitas outras vezes. Somente a graça de Deus pode nos dar a paz verdadeira. E aí também reside a importância dessas duas palavras juntas. E paz verdadeira, meus irmãos, é paz com Deus. Paz verdadeira é paz com Deus. Não adianta você ter paz na sua família. Talvez você esteja em paz na sua família. Está no momento que seu casamento está bem, seu relacionamento com seus filhos está bom. Você está em paz na sua família. É tranquilo para você voltar do trabalho para casa, porque você está em paz com a sua família. Talvez você esteja em paz no seu trabalho. Você gosta do ambiente, você gosta do conteúdo do seu trabalho, você gosta das pessoas. Você está em paz no seu trabalho. Nós vivemos numa cidade em paz. Eu brinco aí com os policiais que eu conheço, que eu gosto quando eles estão lá, né? Claro, sua função é ficar na delegacia vendo Netflix. Eu não quero que você tenha nada para fazer. Quanto menos coisa, né, os policiais tiverem para fazer, significa que a gente está mais em paz aqui na cidade. Né? O bombeiro também, quando está no quartel, é muito importante, viu? Porque se ele saiu, é fogo, literalmente. Mas nós vivemos numa cidade em paz. Por mais que há uma tentativa... Eu que vim de Campinas, eu percebo um pouco isso aqui em Extrema. Parece que o extremista ele gosta de ver uma notícia ruim, né? Ah, teve um assalto aqui em Extrema. Aí vai pro Boca no Trombone, daí tá todo mundo comentando, né? Mas a nossa cidade é tão em paz que quando acontece alguma coisa, realmente vira notícia. As cidades que não estão em paz, a imprensa não tem nem condições de noticiar tudo o que acontece. Ela tem que escolher o que é mais absurdo ou o que aconteceu com uma pessoa mais importante para noticiar, porque tem cidades hoje no nosso país que estão em guerra mesmo. Estão em guerra, mas nós estamos numa cidade em paz. Mas não adianta você ter paz na sua cidade, paz no seu trabalho, paz na sua família se você não tem paz com Deus. E daí você vai tranquilamente para a morte eterna, para o inferno. Paz verdadeira é paz com Deus. E a única maneira de ter paz com Deus é pela graça que proveu a morte e ressurreição de Jesus Cristo, pagando assim o preço do nosso pecado na cruz, afastando de nós a justa ira de Deus contra as suas criaturas rebeldes, que somos nós. Só há paz com Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou. É isso que nós vamos lembrar aqui. E se você não crê de todo o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço do seu pecado, você não está em paz com Deus.
E daí, meu irmão, talvez eu nem deva te chamar de meu irmão, né? Aí, meu amigo, se você está em paz na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, mas não está em paz com Deus, você tem um grande problema. Um grande problema. Um problema que só a graça de Deus pode resolver. Por isso, graça e paz vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Considerar iguais o Pai e Jesus como provedores da graça e da paz eleva Jesus acima do papel que o judaísmo atribuía ao Filho de Deus ou ao qualquer outro ser humano quando nós somos saudados, ou quando, na verdade, os efésios são saudados com a graça e paz do Pai e de Jesus. O apóstolo também ensina que Jesus é Deus, e por isso ele pode pagar o preço do meu e do seu pecado, e afastar de nós a justa ira de Deus. Portanto, então, ser cristão é ser obediente a Deus. Seguir a Cristo é seguir ao próprio Deus. Graça e paz são temas gêmeos nessa epístola, pois também o são no Evangelho de Jesus. A graça e a paz vêm de Deus nosso Pai, como a origem de todas as coisas, e do Senhor Jesus Cristo, que por aquilo que fez, encarnou, morreu e ressuscitou. Ele trouxe graça e paz acessível a cada um de nós. Então, 3 personagens que nos ensinam grandes lições. Somente um Deus amoroso, gracioso e abençoador merece essa nossa adoração. Não somente uma adoração com palavras, com músicas, com gestos, mas uma adoração através de uma vida rendida a Deus. Uma adoração que nos leva a viver conscientes de que somos feitos santos por esse Deus. Uma adoração que reconhece que sem o seu chamado, nós viveremos distantes, perdidos, inimigos de Deus, em guerra com Deus. Por isso, meu irmão, como igreja, devemos viver para conhecer os propósitos de Deus para o seu povo. Aqueles que Deus tem chamado como mestres devem se afadigar em ensinar todo o desígnio de Deus, enquanto pessoalmente continua aprendendo mais e mais. No início falamos então de relevância. A Igreja de Cristo não será relevante quando sair nas ruas levantando qualquer bandeira de alguma causa social. A Igreja de Cristo não será relevante quando sair pelas ruas marchando, panfletando ou discutindo. Pode até ser que algumas dessas atitudes sejam necessárias em algum momento, mas a igreja será relevante quando compreender o seu papel na história do Deus soberano e assim viver de modo a honrar e glorificar esse Deus, que é um Deus vivo e verdadeiro. Quando cada cristão não mais fizer distinção entre o santo e o profano, vivendo uma vida dupla entre o que postura você tem, como você fala, como você se relaciona aqui quando você está na igreja, e de uma forma totalmente diferente quando você está na sua casa ou no seu trabalho. Quando em cada família aqui representada os valores da palavra de Deus forem o absoluto, são eles que definem o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, quando eu estou certo e quando eu estou errado. Cada crente é um santo. Nenhum de nós que aceitamos ser chamados de cristãos podemos negar essa vocação divina para não viver uma vida de santidade, separado, diferente. Se é normal para todo mundo, para mim e para você não é. Porque nós, como diria sua mãe, nós não somos todo mundo. Nós somos santos, separados. Por isso, meus irmãos, os privilégios espirituais no Cristo exaltado devem levar esse corpo de Cristo, a igreja, ao crescimento em união, a uma santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Com essa afirmação e com esse pano de fundo todo bem firme em nossas mentes, é que nós devemos fazer o que a Bíblia nos ensina na carta aos Coríntios, quando diz que quando formos participar da ceia, nós devemos nos examinar. E daí, pessoalmente, individualmente, devemos decidir se participaremos desse lindo memorial ou não. Analisando se você tem consciência que é santo, porque foi feito santo pelo sacrifício de Jesus Cristo, e tem vivido para lutar por uma vida de santidade. Porque a ceia, ela só tem sentido
para quem foi tornado santo por Deus, pelo sacrifício de Cristo, que nós hoje representamos. Por isso, ela só deve ser praticada por todos os que, mesmo nos seus tropeços, têm lutado para viver uma vida de santidade, submissa à vontade de Deus. Examine-se a si mesmo, sabendo que esse Cristo que morreu por você te fez santo, através do chamado soberano de Deus, te incluiu na família de Deus. E é para Ele que nós devemos viver. Senhor Deus e Pai, eu sou grato. Eu sou grato por todas essas bênçãos. Eu sou grato pela sua soberania. Porque se o Senhor entregar tudo nas minhas mãos, eu coloco tudo a perder. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano. Obrigado pelos seus decretos. Obrigado porque mesmo eu não tendo feito nada, o Senhor me chamou. O Senhor teve misericórdia da minha vida, assim como teve diversos outros irmãos aqui. E eu continuo clamando, Deus, pela tua misericórdia. Eu não sei quantos estão aqui nessa noite que ainda não foram chamados pelo Senhor. Mas que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. E através de Jesus Cristo, essa pessoa possa ter um relacionamento com o Senhor, arrependido de seus pecados, vivendo em santidade, uma vida intencional para agradar ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém.